Então, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um café. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui hoje, agradecer principalmente a presença da Juliane Trianon Fraga, ela que vai apresentar o seminário de hoje. Aviso que esse é o último seminário do Mais um Café desse ano, mas ano que vem voltaremos com novos seminários. Ainda esse ano teremos outras atividades, e mais para o fim da apresentação também comento algumas novidades que nós temos por aí. Mas apresentando agora a Juliane. A Juliane ela é doutoranda do IMUSP, em matemática mesmo, fez mestrado também em matemática no IMUSP, mas a graduação ela fez o bacharelado em física, na física aqui da USP Capital. Hoje ela vai falar sobre propriedades de pseudocompacidade em grupos topológicos. Quando você quiser começar, Juliane, fica à vontade. Ok, Ana. Queria primeiramente dar boa tarde para todos, agradecer pelo convite. Achei muito legal assim, a ideia desses seminários. E hoje eu vou falar aqui do meu tema de pesquisa do doutorado, que são propriedades de pseudocompacidade em grupos topológicos. Mas assim, né, essa apresentação minha, ela é uma apresentação mais introdutória. Então, o que eu vou buscar aqui, principalmente, é introduzir o tema, dar os conceitos básicos principais, tentar motivar um pouco. E no finalzinho eu vou falar um pouquinho de como são feitas algumas construções nessa área. E no final eu vou falar de alguns problemas em aberto que tem também. E aqui eu dividi a apresentação em duas partes principais. A primeira eu vou falar das propriedades de pseudocompacidade em si. Eu vou motivar, eu vou apresentar elas. E na segunda parte, eu vou falar dessas propriedades, mas aplicadas a grupos topológicos, que é mais onde a minha pesquisa está concentrada. E eu vou fazer, né... Bom, aqui é o objetivo que eu já comentei. A minha ideia, assim, sobre definir coisas de matemática vai ser assim, se por acaso eu for utilizar bastante, for uma coisa central, e for uma coisa que talvez não é comum, e que todas as áreas sejam uma coisa comum de se aparecer, que tenha alguma propriedade que talvez as pessoas não lembrem, então eu vou relembrar. E se caso for uma coisa um pouco mais comum a todo mundo, uma coisa realmente do beabá, assim, da matemática, eu vou deixar. Mas se caso alguém tiver, ao longo da apresentação, também alguma dúvida das coisas que eu falar, ou esqueceu alguma coisa, também pode ficar à vontade para me interromper. Primeiro aqui, eu defini grupo topológico. Então, para mim, aqui um grupo topológico vai ser um espaço topológico com uma estrutura de grupo, cujas operações, tanto de produto quanto de inversão, são contínuas. Aqui, a gente está olhando aqui para o G cartesiano G como munido da topologia produto, né? Alguns autores já colocam que o grupo topológico é Hausdorff, já aqui nessa definição, mas aqui, para mim, o grupo topológico ele não tem estrutura nenhuma. Então, ele é só um grupo topológico com estrutura de grupo, com essas operações contínuas. E por que, né, que a gente trabalha com grupos topológicos? Nessa área, e em outras também da topologia, o grupo topológico tem algumas coisas interessantes, ele tem algumas propriedades topológicas interessantes. Por exemplo, né, grupos topológicos são automaticamente completamente regulares, e grupos topológicos T0 são Hausdorff. Então, assumindo poucas coisas no grupo topológico, né, aqui só que ele é T0, a gente já ganha automaticamente o Hausdorff e já ganha também automaticamente o completamente regular. E para quem não lembra o que é T0, Hausdorff, completamente regular, eu coloquei aqui as definições, rapidamente. Então, dado um espaço topológico, a gente diz que o espaço é T0, se dados dois pontos distintos em X, ou existe um aberto que contém um deles e não contém outro, ou vice-versa, né? Tem que ter pelo menos um aberto que contém um dos pontos e não contém outro. Isso é T0. E Hausdorff, ou T2, né? Hausdorff acho que é um pouco mais comum do que T2, é a propriedade de que quaisquer dois pontos distintos de X têm vizinhanças disjuntas. Então, aqui a gente consegue, de fato, separar os pontos por meio de abertos, né, no espaço Hausdorff. E, por fim, aqui eu vou relembrar o conceito de completamente regular, a separação de fechado por ponto por meio de função contínua. Então, para todo fechado e ponto fora do fechado, existe uma função contínua, tal que o f de x é igual a 1 e o f restrito ao fechado dá 0. E eu estou falando todas essas coisas porque todos os espaços topológicos que eu for considerar aqui ao longo da apresentação, eles vão ser Tikhonov.
ou seja, vão ser Hausdorff e completamente regulares. E para grupos topológicos, então, como eu falei, vai bastar que a gente considere grupos topológicos T0. Então, não vai precisar de mais nenhuma hipótese extra, né? Porque trabalhar com espaços que não têm as propriedades mínimas, pelo menos para quem trabalha em topologia, é meio complicado, né? Então, a gente já assume que os espaços são anti-econômicos, a gente não perde muita coisa. Agora eu defini grupo topológico, né? Agora a segunda definição natural, acho que é a definição de pseudocompassidade. Acredito que seja uma definição comum também, né, para todos. Mas, de qualquer forma, eu vou relembrar aqui. Ela foi definida em 1948 pela primeira vez, pelo Hewitt. O espaço topológico é pseudocompacto se toda função contínua a valores reais definidos no espaço é limitada. O Hewitt, quando ele definiu isso, ele estava preocupado em estudar espaços de funções contínuas que vão do x em R, né? Ele estava trabalhando com esses espaços de funções contínuas. E estava trabalhando também com o espaço C estrela de x em R, que é o espaço das funções contínuas limitadas. E aí lá ele definiu no meio, foi um contexto acho que mais de análise funcional até do que topologia, ele definiu que um espaço é pseudocompacto se esses dois conjuntos são iguais. Então, esse foi o contexto da definição. Eu coloquei aqui dois exemplos simples. O primeiro deles, acho que é o mais clássico de todos, né? Espaços compactos são pseudocompactos, porque função contínua leva espaço compacto em compacto, e compactos na reta são limitados, aí isso aqui segue. E o segundo exemplo que eu coloquei aqui é que em espaços métricos, a pseudocompassidade é equivalente à compassidade. E disso aqui, né, a gente já percebe que para obter espaços interessantes, a gente vai ter que fugir um pouco dos espaços métricos, dos espaços mais comuns, porque nos espaços métricos a gente acaba empatando com a compassidade, a pseudocompassidade, então não tem muita graça. Então, nos espaços, se for arrumar algum exemplo disso, vai ter que ser um espaço que não seja métrico. E aqui eu coloquei 3 áreas que espaços pseudocompactos têm um pouco tem relevância, além de topologia geral, que é a área que eu trabalho, né? Esse trabalho surgiu do conceito de pseudocompassidade. Também análise funcional tem uso disso. O próprio Hewitt, acho que introduziu mais isso nesse contexto de análise funcional. Eu sei também que tem uso disso em sistemas dinâmicos, mas aí realmente eu não sei detalhes, né? Já vi um artigo sobre isso em algum momento aí da minha vida, mas eu não lembro direito para que eles usavam, mas eu lembro que eles usavam isso daqui em algum tema de sistemas dinâmicos. Ok, né? Mas, na verdade, a gente não vai utilizar aquela definição de pseudocompassidade, pelo menos não daquele jeito. O que a gente vai utilizar é essa equivalência aqui. Eu quero usar essa equivalência para poder motivar as outras propriedades. Então, um espaço topológico é equivalente em um espaço topológico que ele seja pseudocompacto e que para toda sequência de subconjuntos abertos não vazios exista um ponto tal que para toda vizinhança em torno desse ponto, esse conjunto aqui é infinito. Então, eu fixo lá uma sequência de conjuntos abertos no espaço, então tem que existir esse ponto, e aí para toda vizinhança em torno desse ponto, a quantidade de naturais que interceptam a vizinhança V tem que ser sempre infinita. Essa proposição aqui, ela usa fortemente o fato de que o espaço topológico é Tikhonov, tá? Eu nem estou comentando mais isso, mas ela utiliza isso, então é fundamental que se tenha essa hipótese já pré-estabelecida. E aqui eu coloquei, né, em seguida, 2 exemplos assim bem simples, só para a gente trabalhar um pouquinho com essa definição que eu acabei de falar, que talvez seja um pouco difícil, assim, para quem nunca viu, de pegar de primeira. Eu peguei aqui a reta real. A gente sabe que a reta real não é pseudocompacta, então aquele item 2 da minha proposição anterior tem que falhar. Logo, tem que existir uma sequência de abertos no espaço R, tal que para todo ponto, deixa eu voltar lá para a gente ver, para todo ponto, eu estou negando essa afirmação, vale que existe uma vizinhança que intercepta apenas finitos UNs. É isso que eu tenho que encontrar. E aqui, né, eu posso escolher, por exemplo, tem várias formas de fazer isso, mas eu posso escolher esses abertos disjuntos, com um espacinho entre eles aqui, e eu vou escolher os meus abertos dessa forma. E aí, para todo x aqui que eu considerar nesse espaço R, eu preciso encontrar aquela vizinhança. Então,
Eu pego aqui um ponto dessa reta, eu peguei esse ponto aqui, e eu precisaria encontrar, então, uma vizinhança que intercepta finitos UNs, e é muito fácil de fazer isso nesse caso, basta eu pegar essa vizinhança aqui, por exemplo, que não intercepta nenhum dos UNs, então, que aquele negócio já é vazio, mais do que finito até. E aí qualquer outro ponto também que eu pegar, mesmo que ele esteja dentro do próprio conjunto, vai cortar no máximo um ponto, né? Vai cortar no máximo um dos UNs. E mesmo também que essa fronteirinha tivesse colando, né, as duas, eu escolhesse justamente o ponto da fronteira e acabar pegando qualquer vizinhança e ia pegar apenas dois UNs. Então, no espaço R, é muito fácil de verificar que ele não é pseudocompacto usando aquilo lá. Mas também é muito fácil de verificar que ele não é pseudocompacto com a definição normal, mas de qualquer forma, seria uma outra forma. E o segundo exemplo aqui que eu coloquei, agora é no espaço 0,1, 0,1 fechado na reta. Esse espaço a gente sabe que é compacto, né? Então, ele tem que ser pseudocompacto. E aí tem que valer aquele item 2. Quer dizer, para toda a sequência de abertos que eu escolher, aqui no caso, a sequência de abertos que eu peguei foi uma específica, né? Eu comecei aqui do 0, e se o 0 pega o 0, vai até determinado ponto aqui do segmento de reta 0,1. E aí esse 1 começa aqui e vem até outro ponto, e esses raios aqui desses abertos vão diminuindo, de forma que nunca chega aqui no 1, e essa fronteirinha aqui da direita, ela vai tendendo aqui ao ponto 1. Então essa é a sequência de abertos que eu vou considerar. Como o espaço é pseudocompacto, tem que existir um ponto aqui dentro que satisfaça aquela condição 2 lá. E qualquer ponto que eu pego aqui à esquerda desse ponto 1, eu consigo uma vizinhança que só corta finitos elementos UN. O pior que pode acontecer é esse ponto estar numa fronteira, né, como eu comentei no anterior. Então, qualquer ponto aqui à esquerda do 1 já não funcionaria. Então, o ponto que vai funcionar nesse caso é justamente o ponto extremo no intervalo ponto 1. Aí, se eu pego uma vizinhança aqui em torno do 1, ele, a menos de finitos elementos UN, que são os primeiros, que não vão entrar na vizinhança, ele vai cortar todo mundo depois. Então, aquele conjunto, né, a vizinhança interceptada com os UNs vai cortar cofinitos elementos, né, todos a menos de finitos UNs. E, portanto, seria para um caso específico, o caso desses abertos específicos que eu escolhi, eu encontrei uma testemunha. Mas aí, se eu quisesse usar isso para mostrar que o 0,1 é pseudocompacto, teria que fazer para todos os abertos, né? Mas, enfim, esse aqui é só um exemplo. Ok. Então, agora, a gente viu aquela equivalência de pseudocompacidade. O que eu vou fazer agora é fixar uma família de abertos não vazios e um ponto satisfazendo aquele 2. Então, um ponto tal que toda a vizinhança faz com que aquele conjunto seja infinito. E aí eu obtenho uma função que vai do conjunto das vizinhanças do ponto até os subconjuntos infinitos dos naturais. Para cada V, que é a vizinhança de X, eu olho para o conjunto dos naturais, tais que V intersecção com N é não vazio. Então, eu obtenho dessa forma uma função. Agora, a pergunta que vai motivar as propriedades de pseudocompacidade seguintes é essa daqui. Se existe um ultrafiltro livre em N que contém todos os subconjuntos infinitos acima. Então, aqui eu obtive vários subconjuntos infinitos, um para cada vizinhança, e eu queria coletar tudo isso num ultrafiltro livre. Eu vou recordar aqui rapidamente, antes de continuar e responder essa pergunta, eu vou recordar para quem não lembra o que é um filtro e ultrafiltro. Então, um filtro em um subconjunto não vazio é um subconjunto das partes de S que satisfaz essas três condições. Essa primeira condição aqui, né, o conjunto todo tem que estar no F e o vazio não pode estar no F, é só para garantir que esse filtro é uma coisa interessante e não, por exemplo, as próprias partes de S ou o conjunto vazio. Para isso que serve essa primeira aqui. E a segunda, né, diz que, dados A e B no filtro, a intersecção dos conjuntos está no filtro. E a terceira diz que se eu pegar um elemento no filtro e um elemento que contém esse primeiro, então o B está no filtro. Dois exemplos aqui bem simples disso são os subconjuntos cofinitos de um conjunto finito. Isso é um filtro. Não vou ficar fazendo em detalhes a verificação, mas não é difícil de verificar que isso aqui é um filtro.
E, em segundo lugar, um filtro bem importante em topologia é que se S é um espaço topológico e eu pego um ponto desse conjunto, então o conjunto das vizinhanças de S também é um filtro. Tá, então a gente viu a definição de filtro. Agora, um filtro maximal, como o próprio nome, um ultrafiltro, desculpa, é um filtro maximal com respeito à inclusão. Então, é um filtro que não está contido propriamente em nenhum outro filtro. Essa é a definição clássica de ultrafiltro, mas, na verdade, o que a gente vai utilizar é que um ultrafiltro, que essas coisas são equivalentes, um ultrafiltro em S é um filtro em S que satisfaz a uma condição extra, que é essa daqui, para todo subconjunto do S, ou A pertence ao filtro, ou o complementar de A pertence ao filtro. E um exemplo clássico de ultrafiltro seria o conjunto, dado um ponto qualquer de um conjunto, é o conjunto dos subconjuntos desse conjunto inicial que esse ponto pertence a esse conjunto. Isso aqui é um ultrafiltro. E, por fim, essa daqui é a única definição que eu vou fazer aqui, que depois a gente vai só ver umas propriedades, é que um ultrafiltro que tem um conjunto finito, que é equivalente a conter um conjunto unitário como elemento, é chamado de principal. Caso contrário, ele é dito livre. A gente vai trabalhar sempre com ultrafiltro livre, porque para mim não vai ser muito interessante que contém elementos finitos no meu filtro, né? Eu quero fugir disso daí para até conseguir relacionar um pouquinho com aquilo que eu falei, né, da definição de pseudocompacidade, aqueles conjuntos são infinitos. Então tem meio que a ver com isso, que eu vou só considerar ultrafiltros livres e não ultrafiltros principais. E aí algumas propriedades importantes que a gente vai precisar ver um pouquinho antes de seguir, é que uma família não vazia de elementos das partes de S tem a propriedade da interseção finita, se qualquer interseção de um número finito de elementos da família não vazia, e a propriedade da interseção finita forte, se qualquer interseção de um número finito de elementos da família é infinita. Então, essa segunda propriedade aqui é um pouquinho mais forte do que essa primeira. E, finalmente, que a gente chegou na proposição, que é a que eu vou usar para responder aquela pergunta, é a questão da extensão de famílias para ultrafiltros. Esse primeiro item aqui diz que uma família das partes de S pode ser estendida a um ultrafiltro em S, se e somente se ela tem a propriedade da interseção finita, ou PIF, né? O pessoal chama de PIF também. E o segundo é se uma família de PDS pode ser estendida a um ultrafiltro livre em S, se e somente se ela tem a propriedade da interseção finita forte. Então aqui a gente ganha o livre também, não só o ultrafiltro. Demonstrar isso daqui é a aplicação simples do lema de Zorn. Então, voltando à pergunta que a gente tinha feito no início, se existe um ultrafiltro livre que contém todos os subconjuntos infinitos, a resposta, a gente pode falar agora, é que sim, porque a família que a gente quer coletar, todo mundo, que é essa família desses naturais variando nas vizinhanças do X, ela tem a propriedade da interseção finita forte. Se a gente pega finitos elementos dessa família, a gente vai estar pegando finitos elementos que são vizinhanças de X. Aqui eu fiz para 2, mas para finitos funciona da mesma forma. Esse conjunto aqui dos naturais, tais que esse elemento, esse conjunto intersecção com os UNs é não vazio, está contido na interseção desses dois conjuntos. E aí, como o V0 intersecção com V1 é uma vizinhança de X também, por hipótese, a gente tem que isso daqui é finito, é infinito. E, portanto, a intersecção aqui que está em cima desse conjunto também é infinita. Logo, a gente pode estender isso para um ultrafiltro livre. Mas tem um problema em fazer isso, né, que é justamente o que vai levar a outra definição, é que esse ultrafiltro, que é a extensão dessa família, ele depende tanto da família de Aberd's, que a gente fixou no início, e depende também do ponto X. Então, a princípio, eu não tenho por que conseguir fixar esse ultrafiltro livre. E aí, para sintetizar essas noções que a gente viu em termos de outro conceito, para a gente conseguir até uma forma mais fácil de generalizar, eu vou falar um pouco do conceito de P-limite, que foi introduzido de duas formas diferentes, uma em 1970 pelo Bernstein e outra em 75 pelo Ginsburg e Sachs. O Bernstein, quando ele fez essa introdução, essa definição aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho,
ele estava interessado em tipos de espaço que fossem intermediários entre espaços pseudocompactos e espaços compactos, né? Porque espaços compactos, eles têm uma propriedade legal, que é a propriedade de preservação para o produto. Mais tarde eu vou falar um pouco mais disso. Mas os espaços pseudocompactos não têm isso. E aí ele queria definir alguma coisa que fosse intermediária. Ele chamou isso de espaço P-compacto. E para definir esses espaços P-compactos, ele definiu primeiro esse conceito de P-limite. Então, dado um ultrafiltro livre nos naturais e um espaço topológico, um elemento do espaço é dito P-limite de uma sequência de pontos de X, se para toda a vizinhança desse ponto, o conjunto dos naturais tais que xn está em V pertence ao ultrafiltro. E a gente escreve, geralmente, para abreviar isso, a gente escreve x igual a P-limite de xn, dessa forma. E a segunda definição aqui, é uma definição bem parecida com a anterior, só que aqui, né, quando o Bernstein definiu, ele definiu para uma sequência de pontos. E o Ginsburg e Sachs aqui definiram para uma sequência de subconjuntos não vazios. E o conjunto aqui que eu pego, que eu quero que esteja dentro do ultrafiltro livre, é o conjunto dos naturais tais que V intersecção com N é diferente de vazio. Então agora, né, munido dessa nova definição, a gente vai relacionar aquela equivalência de pseudocompacidade do começo com essa definição de P-limite que foi dada pelo Ginsburg e Sachs. Então agora, munido disso, a gente pode dizer que um espaço é pseudocompacto se somente se para cada sequência de abertos não vazios existe um ultrafiltro livre nos naturais, tal que o N, essa sequência de subconjuntos, tem um P-limite. Esse P, né, que é o ultrafiltro livre, ele vai variar aqui para cada sequência de abertos, como eu falei, né, para cada sequência de abertos e para cada ponto, esse P vai acabar variando, mas, de qualquer forma, a sequência de abertos tem um P-limite para algum P, ultrafiltro livre. E a partir disso, uma pergunta talvez natural de se fazer, né, nesse ponto, é se é possível a gente fixar esse ultrafiltro livre. Então, será que se o X é pseudocompacto, será que eu consigo um ultrafiltro livre nos naturais, tal que toda a família de abertos tenha um P-limite? Né? Será que isso existe? Isso pode acontecer para todo espaço? E a resposta disso é negativa. Isso foi já aqui em 75, eles já mostraram isso. E por esse motivo faz sentido estudar os espaços que satisfazem essa propriedade separadamente. Então, pegando espaços que satisfazem exatamente essa propriedade, a gente obtém novos tipos de espaço. E esse que é o interesse, né, dessa primeira definição. Então, aqui, no artigo 75, o Ginsburg e Sachs definiram essas duas noções. Dado um espaço topológico em ultrafiltro livre nos naturais, o X é P pseudocompacto, se toda a sequência de abertos não vazios tem um P-limite. Agora, né, aquele conjunto que tinha que ser infinito, o que vai acontecer é que ele vai ter que estar no ultrafiltro livre. Isso que é um espaço P pseudocompacto, e esse ultrafiltro não vai poder variar. E X é ultra pseudocompacto se o X for Q pseudocompacto para todo ultrafiltro livre dos naturais. Agora, antes de continuar, eu só queria fazer um breve comentário do porquê que a gente usa o ultrafiltro livre, né? Que às vezes o pessoal fica um pouco confuso, por que a gente não usa o ultrafiltro principal? Porque se a gente usar ultrafiltros principais, perde um pouco a graça, porque espaços, se a gente pegar um ultrafiltro principal, os espaços Q pseudocompactos são todos os espaços topológicos, se a gente pegar aquelas definições e generalizar um pouco elas. Isso porque, dado um espaço topológico qualquer, se a gente tem um ultrafiltro principal, então existe um natural, tal que o unitário, né, o conjunto unitário que tem esse natural pertence ao ultrafiltro. E aí, dado uma sequência de abertos qualquer, a gente pega um ponto do N0, e esse ponto tem que ser Q-limite, porque aquele conjunto dos naturais, tais que a vizinhança do ponto que a gente pegou, a intersecção com os UNs, é diferente de vazio, esse conjunto, ele pelo menos tem o N0. Ele é pode ser maior do que N0. Então, ele está no ultrafiltro que a gente fixou. E, portanto, todos os espaços topológicos seriam Q pseudocompactos, e aí não tem graça nenhuma. Aqui é uma relação entre as propriedades que não é difícil de ver isso. Se a gente tem um ultrafiltro livre nos naturais e um espaço topológico, então
Se X é P pseudocompacto, então é pseudocompacto, porque aqui no pseudocompacto o ultrafiltro está variando, aqui a gente está fixando, mas de qualquer forma existe, né, um ultrafiltro livre. Em segundo lugar, isso segue da própria definição. Se X é ultra pseudocompacto, então ele é P pseudocompacto, para todo P. Mas essas duas definições também que eles colocaram, elas não são equivalentes. Aqui nesse artigo de 2014, foi demonstrado que para cada ultrafiltro livre, existe um espaço P pseudocompacto que não é ultra pseudocompacto. Então, isso daqui realmente, essas duas propriedades realmente são diferentes para espaços arbitrários. Agora, eu vou falar... Essas aí são as duas primeiras, né? Tem mais duas agora. Eu vou definir elas, falar um pouquinho das implicações que tem entre as outras, e depois eu vou falar dos grupos topológicos, de por que eles são importantes e bastante usados nisso, né? Aí, mas primeiro, antes de eu definir, eu só vou recordar o conceito de espaço topológico enumeravelmente compacto. Então, um espaço topológico é dito enumeravelmente compacto se todo subconjunto infinito de X tem um ponto de acumulação. E aí, a partir dessas coisas que a gente viu, usando argumentos bem parecidos com essas coisas que a gente viu, a gente tem que um espaço topológico é enumeravelmente compacto se e somente se toda sequência de pontos de X tem um P-limite para algum ultrafiltro livre em N. Então, isso aqui acaba sendo parecido um pouco com a questão lá do espaço pseudocompacto, né? Lá, precisava que toda a sequência de subconjuntos abertos, não vazios, tem um P-limite. Aqui é toda a sequência de pontos, usando a primeira definição de P-limite que foi dada pelo Bernstein. Aí, essa nova definição aqui é 2014, né, relativamente recente. Esse conceito de espaço seletivamente pseudocompacto ainda está sendo mais estudado. Um espaço é dito seletivamente pseudocompacto se para toda a sequência de abertos não vazios de X começa da mesma forma, né? Só que aqui vai mudar um pouco. Agora tem que existir uma sequência de pontos, uma sequência xn de pontos de X, e aí cada xn desse tem que estar no N, depois vai aparecer isso. E tem que existir um ponto do espaço, que vai ser o P-limite, e tem que existir um ultrafiltro livre, tais que X é P-limite de Xn. E para cada N, como eu falei, né, o Xn está em um N. Então aqui, isso acaba sendo um pouquinho mais forte do que a pseudocompacidade, porque lá, para toda sequência de abertos, eu tinha que ter um P-limite para algum P. Aqui eu ainda preciso escolher essa sequência de pontos, que vai ser e um ultrafiltro livre, que vai ser o P-limite. Então, acaba que essa definição fica um pouquinho mais forte do que pseudocompacto, mas... Bom, depois eu falo sobre a volta das definições, mas essa definição aqui é um pouquinho mais forte, foi feita em 2014, e nesse mesmo artigo, em 2014, foi definido ainda um conceito relacionado a esse, bem parecido com a generalização da pseudocompacidade para P-pseudocompacidade, que é o conceito de espaço seletivamente P-pseudocompacto. Aí funciona do mesmo jeito, ele é dito seletivamente P pseudocompacto, se para toda sequência de abertos não vazios, agora vão existir a sequência de pontos e um ponto X, tais que o X é P-limite de Xn, e para cada N o Xn está em um N. Agora, o ultrafiltro livre está fixo, enquanto que no anterior o ultrafiltro livre podia variar. Isso acaba tornando até essa propriedade um pouco mais simples de se trabalhar do que a anterior, em que o ultrafiltro pode variar. Então, todo espaço seletivamente P pseudocompacto é seletivamente pseudocompacto, né? O motivo é que aqui o ultrafiltro está fixo, mas de qualquer forma, para toda a sequência de abertos vai ter o que precisava ter na definição anterior. Aqui eu coloquei um diagrama com as diferentes implicações em relação a essas noções aí, para espaços topológicos arbitrários. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu não comentei. Bom, a outra pseudocompacidade implica a P pseudocompacidade, isso a gente tinha comentado, aqui também. E a compacidade numerável implica a pseudocompacidade seletiva. Isso aqui segue daquela proposição, daquela equivalência alternativa de compacidade enumerável, usando o P-limite. E a pseudocompacidade seletiva implica aqui também. As setas da volta, né, as voltas aqui, tem contra-exemplo, tá? Tem vários contra-exemplos
mas eu não vou citar todos eles aqui, mas existem contra-exemplos para algumas dessas implicações. Agora, então, vamos falar de grupos topológicos. Tá? Tudo que eu falei até agora foi de espaços topológicos arbitrários, né? Tudo valia para espaços topológicos arbitrários, Tikhonov. Mas agora, olhando para os grupos topológicos, eles acabam produzindo uma equivalência interessante sobre esses conceitos que a gente apresentou. Pelo menos 3 deles, né? Que foi visto aqui nesse artigo. Para um grupo topológico, tem 3 coisas que são equivalentes. A pseudocompacidade, a existência de um ultrafiltro livre em N, tal que G é P pseudocompacto, e a ultrapseudocompacidade. Essas 3 coisas acabam ficando equivalentes em grupos topológicos. Então, em vista dessa força que os grupos topológicos têm nisso, nessas definições, esses conceitos de pseudocompacidade, a gente estuda, né, para saber de mais propriedades que pode valer. Tem um outro conceito bem importante também que vale em grupos topológicos, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas nem todas as propriedades que a gente viu acabam sendo equivalentes em grupos topológicos. Um artigo aqui de 2015, do Garcia Ferreira e Tomita, foi construído um grupo topológico pseudocompacto que não é seletivamente pseudocompacto. Então, aqui isso daqui não é equivalente em grupos topológicos. E aí, de novo, eu tenho aqui o diagrama, só que agora o diagrama para grupos topológicos, a gente ganha essa equivalência aqui entre essas 3 coisas, mas o resto não mexe, né? Tem alguns contra-exemplos também de algumas dessas setas, mas o que a gente ganha aqui, basicamente, assim, de bem forte, é essa equivalência aqui. Agora, né, eu falei um pouco das diferentes propriedades, eu falei das implicações de coisas que não valem e tal. Agora a gente vai ver um outro tema que tem bastante interesse também na área, que é a preservação dessas propriedades por produtos. Primeiro, eu gostaria de observar que quando essas propriedades aí que eu defini, quando elas têm o P na frente, né, quer dizer, o ultrafiltro está fixo ou serve para qualquer ultrafiltro, então essa questão aí da preservação da propriedade por produtos, ela acaba se saindo meio que fácil, porque quando a gente tem um aberto, né, na topologia produto, um aberto na topologia produto, você pega todos menos uma quantidade finita de elementos iguais ao espaço todo, né? Então você precisa olhar, se preocupar apenas com finitas coordenadas. E interseção de finitos elementos do filtro está no filtro, né? Então você acaba ganhando a preservação por produtos quando você fixa o P aqui nessas propriedades. Mas, né, por exemplo, a questão da pseudocompacidade para espaços topológicos em geral, a gente não tem a preservação por produtos. Eu tinha comentado até no teorema de Tikhonov, que diz que para espaços compactos vale que o produto é preservado, mas para espaços pseudocompactos, nem o produto genumeravelmente compactos precisa ser pseudocompacto. Então, você já perde isso. Mas tem um resultado importante e famoso do Comfort-Ross, de 66, que demonstraram que o produto de uma família de grupos topológicos pseudocompactos é pseudocompacto. Então, quando você coloca a estrutura de grupos, você acaba ganhando isso. Você acaba ganhando que o produto de pseudocompactos é pseudocompacto. E esse teorema do Comfort-Ross acabou abrindo espaço, né, para outras perguntas sobre preservação dessas propriedades em grupos topológicos, como, por exemplo, essa pergunta aqui, de 66, que acho que eles colocaram no artigo deles. Eu sei que acho que teve uma carta, o Comfort estava conversando com o Ross por uma carta, eu não lembro direito a história agora, mas eles estavam se perguntando se o produto de grupos topológicos enumeravelmente compactos também seria enumeravelmente compactos. Isso em 66. Aí, essa pergunta foi respondida em 2021, o artigo foi publicado em 2021, foi respondido em ZFC, né? Já tinha respostas usando outras coisas que não fosse ZFC. Eu acho que depois eu vou comentar sobre ultrafiltros seletivos. Já tinha respostas usando isso, mas em ZFC ela foi respondida em 2021, nesse artigo, que é bem legal, inclusive. Mas a gente não tem tudo, né? Tem umas questões de preservação para grupos topológicos que ainda permanecem sem resposta. Por exemplo, não se sabe ainda se o produto de grupos topológicos seletivamente pseudocompactos é seletivamente pseudocompacto.
Essa propriedade aqui, seletivamente pseudocompacto, ela é meio... Acho que ela é uma das mais difíceis de mexer, de encontrar esse tipo de resposta. Mas, apesar de a gente não ter resposta disso em ZFC, existem algumas outras respostas adicionais usando axiomas adicionais. Depois, como eu falei, eu vou falar de ultrafiltros seletivos, e aí tem uma resposta até bem completa dessa pergunta, usando ultrafiltros seletivos. Agora aqui, né, caminhando aqui para a reta final da apresentação, eu vou só fazer uma pincelada rápida em como funciona a construção de grupos topológicos. Essa parte aqui é um pouquinho mais técnica da apresentação, mas primeiro aqui eu vou definir alguns conceitos antes de entrar na coisa em si. Primeiro, um grupo é booleano, um grupo G é dito booleano, se todo elemento diferente da identidade tem ordem 2. Bom, uma observação aqui é que grupos booleanos também são espaços vetoriais sobre o corpo 01. E portanto, né, se eles são espaços vetoriais sobre o corpo 01, então também a gente pode falar aqui de conceitos de álgebra linear, como espaços LI ou subespaços, essas coisas. E aqui, dado um conjunto X, a gente denota dessa forma um conjunto formado pelos subconjuntos finitos de X. Agora aqui um exemplo, né? Esse exemplo vai ajudar a gente a ver aquelas construções que eu comentei, né? Que são feitas em alguns artigos. Dado um conjunto não vazio, se a gente olhar para esse conjunto aqui, que é o subconjunto dos finitos de X, se a gente olhar a operação de diferença simétrica, operação que a gente vê, né, nos cursos de conjuntos, bem simples, munido dessa operação, os subconjuntos finitos de X formam um grupo que tem o vazio como identidade e tal que para todo elemento diferente do vazio, a diferença simétrica com A dá vazio. De colocar aqui, né, ficar vazio unido com vazio que dá vazio. Então, esse conjunto aqui vira um grupo. A gente vai usar um grupo parecido com esse nas construções. Então, aqui eu vou começar com umas ideias recorrentes nesse tipo de construção. Nesses artigos, por exemplo, são usadas ideias parecidas. São usadas essas ideias, mas com algumas alterações, né? Cada um tem a sua alteração diferente. Então, o que a gente considera primeiro é o grupo booleano C, subconjuntos finitos de C, onde C é um ordinal, o cardinalidade da reta. Então, a gente olha para os elementos menores que C, aqui na ordem dos ordinais. E a gente enumera de maneira adequada, eu não vou entrar em muitos detalhes assim, técnicos de como é feita essa enumeração, mas a gente enumera as sequências linearmente independentes de elementos aqui. Então, essas sequências são os F-alfas, a gente vai enumerar aqui. Isso daqui, né, para quem não está familiarizado, são as sequências aqui, o ômega aqui em cima, são as sequências de elementos aqui. Então, cada F-alfa vai dar uma sequência linearmente independente de elementos aqui. E a gente tem o grupo. A topologia, geralmente, ela é gerada por um conjunto A de homomorfismos, vindos do grupo até o 2, geralmente obedecendo a alguma condição de p-limite. Por exemplo, a gente pode colocar que o φ aplicado no unitário do xi, ele é o pxi-limite do φ do f de xi n. Aí a gente, por exemplo, a gente pode deixar livre o φ no ômega, por exemplo, e a gente constrói isso daqui recursivamente. A gente seleciona um conjunto adequado aqui de ultrafiltros e vai construindo isso daqui recursivamente. E aí são feitas algumas mudanças, né, nesses homomorfismos de acordo com o que a gente quer, com a propriedade que a gente quer que ele obedeça. E com isso, né, manipulando esses homomorfismos e manipulando os ultrafiltros lá que aparecem, a gente consegue manipular os abertos do espaço, portanto, manipular a topologia do espaço, de forma que, por exemplo, o grupo é Hausdorff, se para todo elemento aqui, fora o vazio, existe um homomorfismo que dá 1, isso porque a topologia gerada, né, por causa da topologia gerada pelos φs, e como é grupo, basta acontecer isso, não precisa sempre pegar os dois elementos, né, bastaria que acontecesse isso. E no caso dos homomorfismos do slide anterior, deixa eu só olhar de novo para eles, esses aqui,
O grupo é enumeravelmente compacto se para todo subconjunto infinito aqui existir um Xi ordinal aqui no C, tal que a imagem da Xi está contida em X. Então, se eu pego um subconjunto infinito, eu preciso, se eu garantir que isso aqui acontece, o unitário do Xi, que é um ponto aqui no meu espaço, ele vira ponto de acumulação. Então, você garante que o espaço é numeravelmente compacto, por exemplo. Aí, dependendo do que você quer, se você quer que o espaço seja, por exemplo, P pseudocompacto, tem que mudar um pouquinho aqui. Para você garantir a existência de homomorfismos adequados, às vezes você precisa usar algumas coisas específicas, aí depende. E um dos desafios na tentativa de obter os grupos interessantes é escolher ultrafiltros com boas propriedades. Se você escolhe ultrafiltros com boas propriedades, você garante, como eu falei, a existência de certos homomorfismos interessantes que vão te permitir construir grupos com boas propriedades, né, do jeito que você quer. E um conjunto de ultrafiltros que a gente diz que tem boas propriedades são os ultrafiltros seletivos, que faz com que vários problemas dessa área sejam mais facilmente resolvidos. Então, deixa eu rapidamente aqui apenas só mostrar a definição. Um ultrafiltro seletivo nos naturais é um ultrafiltro livre nos naturais, tal que para toda partição dos naturais, ou existe um natural, tal que a N está lá no ultrafiltro livre, ou existe um elemento do ultrafiltro que intersecta todos os ANs, ou em nenhum elemento, ou apenas um elemento, para todo N. Isso é um ultrafiltro seletivo, que acaba facilitando a solução de alguns problemas da área. O problema, né, é que a existência deles é independente de ZFC. Então, ZFC nem implica que eles existem, nem implica que eles não existem. É consistente que ZFC mais ultrafiltro seletivo é consistente, e ZFC que não existência de ultrafiltros seletivos também é consistente. E aí a gente resolve vários problemas assumindo, às vezes, a existência de um ultrafiltro seletivo, às vezes a existência de C ultrafiltros seletivos, às vezes de 2, depende do problema. E para finalizar, eu coloquei aqui algumas questões em aberto, né, até comentei no começo, que essa daqui foi a que eu tinha comentado, né, do produto de grupos seletivamente pseudocompactos. São 3 perguntas aqui nesse artigo, o primeiro que eu selecionei. Essa daqui eu já tinha comentado. Aqui, se um grupo abeliano admite uma topologia de grupo pseudocompacto, ele admite uma topologia de grupo seletivamente pseudocompacto. Isso daqui ainda está em aberto. Essa daqui também. Todo grupo compacto admite um subgrupo próprio, denso, que é seletivamente pseudocompacto, ainda não se sabe. E aqui eu coloquei mais 2 perguntas. Essa pergunta aqui, na do Wallace, de 55, eu coloquei porque ela tem uma relação com essa segunda pergunta aqui. Essa é uma pergunta relativamente famosa na área, né, do Wallace, e ele perguntou se todo semigrupo topológico enumeravelmente compacto e cancelativo de ambos os lados é um grupo topológico. Um contra-exemplo para essa pergunta, geralmente é chamado de semigrupo de Wallace. E se sabe, né, tem 2 artigos lá que mostram isso, que se a gente verificar que existe um grupo de não torção, ou seja, um grupo que tem um elemento que não tem ordem infinita, enumeravelmente compacto, sem sequências convergentes não triviais, então tem como a gente construir um semigrupo de Wallace. Então tem como a gente responder essa pergunta aqui. Então, essa segunda pergunta aqui, ela também tem bastante interesse na área. E aí acabou, agora são as referências. Deixa eu ver se tem alguma... Ah, sim, uma coisa que eu ia comentar. Esse artigo aqui, né, que foi o artigo que resolveu aquele problema do Comfort-Ross, do produto de grupos enumeravelmente compactos, o que eles mostraram, na verdade, foi uma coisa mais forte. Eles mostraram a existência de um grupo enumeravelmente compacto, sem sequências convergentes não triviais. E isso era uma questão que também estava em aberto há muito tempo, uma questão mais forte, e aí de quebra eles mostraram aquilo também. E o interessante nesse artigo é que, a parte técnica ela é parecida com os outros artigos que vêm antes, que já usavam isso. Mas tem uma construção de ultrafiltros dentro desse artigo muito interessante e fácil de entender até. Quer dizer, dá para você entender se você olha apenas para os ultrafiltros, como eles construíram, né? Mas, sim, é muito difícil de você ter a ideia de construí-los. Mas eu achei bem interessante, porque foi uma
uma variação da construção de ultrafiltro que levou à solução de um problema que já era bem antigo. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Juliane, muito obrigada pela apresentação. Foi muito bem apresentado aqui, muito bem organizado. É muito claro. Então, agora eu abro para perguntas. Se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa para a Juliane, essa é a hora. Parabéns, Juliane. Muito boa a sua apresentação. Obrigada. Muito organizada. Parabéns, Ju. Opa, obrigada. O Marcos quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Marcos. Juliane, muito boa apresentação, de verdade. Obrigada. Achei extremamente clara. E agora, com perdão do trocadilho, eu já quero saber qual é a pergunta que você e a Maria vão responder juntas. Ixi. Pra gente já deixar registrado aqui onde tudo começou. A gente tem que combinar, hein, Maria? Vamos lá. É verdade. Então, tá lançado o desafio. Olha, vai ser uma pergunta que vocês deixaram em aberto. Mais uma, que é quando é que vocês vão começar a atacar um problema desse que você deixou aí, Juliana. Porque, né, aluno de doutorado é assim, a vida é essa mesmo, é a vida toda procurando problema, né? Verdade. Tem muita pessoal, coisa interessante para gravado, pesquisar no pós. Muita coisa mesmo. Então, eu deixei aqui para prosperidade, porque, como o Diego falou, tá gravado. Ninguém mais vai esquecer que esse desafio foi lançado. Vamos lá, agora não dá para decepcionar, hein, Maria? Vamos lá resolver isso aí. É verdade. Parabéns pela apresentação, Juliane. Muito bom. E vamos ver alguém falando que você fala dessas coisas. Representando aqui a área. Principalmente as construções, né? Parabéns. Uhum. Obrigada. Manda aí, Marcos. Eu vou ser o chato da vez, né? Não então, Juliane, você sabe uma coisa que eu tenho notado, mais por interesse recente, é a proximidade de análise funcional com o estudo de topologia, digamos assim, mais abstrato, né? Quer dizer, parece que a análise funcional é um ambiente onde é possível construir uma porção de exemplos para responder né? Faz as construções em espaços topológicos mais fracos ainda do que os Banach e faz essa construção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem de cabeça alguma topologia associada a espaços vetoriais topológicos onde você consegue exemplificar ultrafiltro, espaço seccionalmente... como é que você falou, meu Deus do céu? Seletivamente pseudo-compacto. Você se lembra de algum, assim, não, tem esse cara que a gente consegue construir, tá aqui o exemplo. Um espaço vetorial topológico? A gente pega um espaço vetorial e coloca uma topologia bem enroscadinha para a gente ficar testando os conceitos. Um espaço vetorial topológico é um espaço vetorial cujas operações de produto por escalar e soma são contínuas, né? Em particular é um grupo, né? Um grupo. Então, aquele espaço que o próprio espaço, na verdade, deixa eu voltar aqui na apresentação. Esse espaço que foi construído aqui nesse artigo, né? É um grupo enumeravelmente compacto, sem sequências convergentes não triviais. Então, você quer um grupo seletivamente pseudocompacto, né? Isso. Você já se deparou com um por aí? Já, na verdade, então, tem um grupo que você coloca... É a mesma coisa que aqui, é esse mesmo conjunto, só que você muda aqui os homomorfismos, e você ganha um grupo seletivamente pseudocompacto que não é enumeravelmente pré-compacto. Assim, é uma coisa que eu trabalhei faz pouco tempo que acaba que responde talvez a sua pergunta, né? Só que tem que mudar aqui os homomorfismos, tem que fazer uma miscelânea aqui nos homomorfismos, enumerar de forma diferente, e aí você ganha essas duas propriedades. Enumeravelmente pré-compacto um espaço enumeravelmente pré-compacto é aquele que tem um denso
que toda sequência no denso tem um ponto de acumulação no espaço todo. Então, foi isso. Não sei se isso responde a sua pergunta. Não, responde, mas você sabe que, assim, agora mais uma Seria tipo colocação Cauchy, de né? ignorante. Oi? Cauchy. Seria tipo Cauchy? Não tenho certeza. Não, como assim Cauchy? Também não. É que Então, quando eu antes de você penso em responder, sequência, eu lembro de Cauchy. Não, sim. Sim, é só uma associação, né? Você sabe que a pergunta que eu ia fazer, Juliana, que também é de leigo em excesso, né? Não deveria ser, mas é a vida. Uhum. Quando você pega o espaço vetorial, topológico, você tem lá o grupo abeliano e tem mais uma operaçãozinha ali. Aí minha pergunta é, o que o fato de você ter essa operaçãozinha extra te fornece de estrutura a mais? Entendi. Aí você vai Entendi falar, sua o que eu pergunta, tô né? falando? O Marcos está ficando doido. Não tô, porque o que você mostrou na sua palestra? Espaço topológico. Coloca a estrutura de grupo. Olha o que a gente ganha a mais. Uhum. Aí eu tô Entendi. dizendo, olha, coloca lá que é abeliano e coloca uma operação tipo produto, tipo multiplicação por escalar. Por escalar. E aí? O que Mas mais que a gente ganha? Será que, porque aqui, esse grupo aqui que eu comentei até, ele tem multiplicação por escalar, que é a multiplicação pelo corpo 0,1, né, que seria o corpo talvez mais simples que a gente poderia pegar aí. Isso daí, será que não deixa esse tipo de exemplo mais forte possível? Eu não sei se colocando Olha aí. Então vamos colocar assim. Eu fiz a pergunta na hora certa. Ana, vamos deixar registrado. Maria, responde essa. Pronto, olha aí. Agora ficou bom. Mas é uma pergunta interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso mesmo. Se eu colocar uma estrutura de espaço vetorial, além da estrutura de grupo, será que eu ganho alguma coisa com isso? Uma pergunta interessante. O seminário é para isso mesmo, para deixar umas perguntas em aberto também. Eu fiquei com uma curiosidade, se você na sua pesquisa, trabalhando assim, você pensa numa axiomatização específica, se você está sempre, não, vou trabalhar com os FC, ou se você está tentando fazer coisas sem axioma da escolha, ou se deixa a vida levar, né? Geralmente, a coisa que eu trabalhei por enquanto foi ZFC, e também coloquei ultrafiltro seletivo, que é aquele lá que eu tinha comentado no fim, né, que é independente. E também tentei fazer um negócio com a hipótese a hipótese do contínuo, mas não funcionou, mas eu tentei colocar lá para ver se funcionava, mas ultrafiltro seletivo é mais forte, então eu estou trabalhando ultimamente com ultrafiltro seletivo. Também tem o axioma de Martin, que dá para colocar, que é uma coisa também mais fraca do que o ultrafiltro seletivo, mas são essas geralmente que eu trabalho. Eu não trabalho com nada mais fraco do ZFC, pelo menos não ainda. Bem legal, obrigada. Temos mais algum comentário? Juliane, normalmente nessa parte, se não tem mais nenhum comentário oficial, eu encerro a gravação e a gente fica conversando informalmente mais um pouquinho. Ok. Me parece que agora é o momento das perguntas só com um cafezinho do lado mesmo. Então, te agradeço novamente pela apresentação, foi muito Obrigada, clara. Eu gostei muito de que você começou lá do começo, assim, com a definição e chegou até problemas super atuais, artigos super recentes aí. E agora eu vou fazer uma pequena propaganda aqui do Mais Um Café, porque nós encerramos, então, os seminários desse ano com a apresentação da Juliane. Ano que vem nós continuamos, vocês vão receber e-mails sobre isso. E aqui o nosso grupo também, né, da organização do Mais Um Café com alguns outros estudantes de outras universidades de São Paulo. Gostaria de anunciar que estamos organizando um encontro paulista de pós-graduação em matemática, e a gente quer fazer em matemáticas, na verdade, para ser áreas diversas que a gente vai estar apresentando. Então, se vocês tiverem curiosidade sobre esse evento, ele vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro. A gente está com um site, eppm.ime.usp.br, o site. Vocês podem procurar depois eu vou deixar aqui no chat também, para quem tiver interesse dar uma olhada. Mas por hoje encerramos, então. Esse ano também encerramos os seminários. Muito Boas obrigada festas a todos. a todos.
Valeu, você também. E agora eu interrompo aqui a gravação.